e uma assistência. Seguindo aqui no nosso vídeo, quero falar também sobre outro jogador bastante contestado quando esteve aqui no Goiás e hoje, por incrível que pareça, até que faz falta, que é o Hugo, lateral esquerdo, 27 anos de idade. Eu tinha comentado isso sobre o Hugo no ano passado. Olha, é o padrão do futebol brasileiro, né? Principalmente nas laterais, é uma coisa assim de louco. Basicamente, nenhum clube tem bons laterais, seja pela direita ou pelo lado esquerdo do gramado. Para a Série A, eu tinha minhas dúvidas, mas para a Série B, o Hugo seria sim uma boa peça. Aconteceu o seguinte: no ano passado, o Goiás não teve nem sequer o interesse, tá? O Goiás nem sequer abriu conversas para renovar com o Hugo. Não teve interesse nenhum após a Série A. Eu vejo como errado, tá? A Série A do Hugo não foi ruim. Ele tem só 27 anos, tinha 26 naquela época ainda, um gol marcado e 4 assistências pelo Goiás no ano passado. Pode não ser um craque, mas eu teria renovado, né? Até mesmo pensando em vender o jogador. Por isso, né, o Goiás não demonstrou o mínimo interesse, chegou o Corinthians e assinou um pré-contrato com o jogador para essa temporada. Lá no Corinthians vem fazendo uma temporada até ok, né? São 6 assistências em 47 jogos. Vou deixar para vocês o mapa de movimentação aqui do Hugo, segundo o SofaScore, nesta Série A. Não vem sendo um jogador titular absoluto da posição, mas vez ou outra acaba assim aparecendo, jogando ali os 90 minutos, tem um contrato por lá até o final de 2026. O Goiás não manteve nenhum percentual do Hugo. Vejo que isso também está errado, né? Como o Goiás ele pegou ele de graça lá no CRB. Como que não mantém pelo menos 10%, 20% do jogador? Tá? Isso para mim é algo que a diretoria muitas das vezes acaba não se atentando e pode sim perder valores, porque o Corinthians é um clube que tem um cartaz muito grande. Então, por exemplo, não é uma temporada espetacular, mas eu não duvido nada de chegar agora no final do ano e aparecer uma proposta da Arábia, dos Emirados Árabes, de 15 milhões de reais pelo Hugo. Não me surpreenderia. Não me surpreenderia um jogador que faz o feijão com arroz. Para a Série A, eu não manteria ele no Goiás, não. Mas para a Série B, acho que até seria um bom nome. Pode deixar a sua opinião sobre o Hugo, né? O que você pensa sobre esse atleta. O Corinthians teve 80% dos seus direitos econômicos e o restante, 20%, fica com o jogador. A multa rescisória dele aqui no Brasil é de 100 milhões de reais e no futebol internacional 100 milhões de euros. Pode deixar o seu pitaco também sobre o Hugo, como falei, um dos jogadores bastante questionados pelo torcedor no ano passado, mas penso que hoje, para uma Série B onde o Goiás tem só o Douglas Teixeira, ou o Cristiano, ou o Sander, o Hugo, apesar das suas limitações, era um jogador que poderia. Bora começar o nosso vídeo de hoje para responder uma pergunta que eu vi muitos de vocês se questionando. Olha, o Goiás pro ano que vem jogando novamente a Série B do Campeonato Brasileiro, esse elenco da temporada foi um time que a gente há muito tempo não via no Goiás em relação às contratações, né? Em termos, por exemplo, do Goiás trazer para uma Série B o Thiago Galhardo, o Regis, o Messias, o David Braz, as manutenções do Tadeu, do Dieguinho, apesar daquele começo e com um time muito modesto no Campeonato Goiano, para a Série B o Goiás conseguiu sim fazer contratações interessantes. Será que o dinheiro foi todo embora? Olha, não tem como eu chegar aqui agora e gravar um vídeo para vocês e confirmar todos os valores. Por quê? Porque esses números, de forma oficial, ele só é lançado ao final da temporada, porque pode ter gastos imprevistos, enfim, algum aumento, né, de determinado valor, outros também podem diminuir, mas no começo da temporada o Goiás tinha 120 milhões de reais em caixa, já desconsiderando as suas dívidas de curto prazo. Então o Goiás, no ano passado, ele ainda tinha um restante de dívidas em mais ou menos 40 milhões de reais. Esse valor ele já está assim basicamente quitado, com a antecipação que o Goiás recebeu do ano passado da Liga Forte Futebol, foram 150 milhões de reais, mais os direitos de transmissão, Série A do Campeonato Brasileiro, Copa Sul-Americana, também patrocinadores maiores, né, jogando a elite do Brasileirão. O Goiás é basicamente hoje um clube sem nenhuma dívida relativa, vamos colocar assim. O Goiás não precisa vender o almoço para pagar a janta e muito menos fazer um elenco muito modesto, como foi, por exemplo, em 2022, para a quitação das suas contas. No orçamento previsto para essa temporada, o Goiás colocou basicamente 50 milhões de reais para serem gastos com o futebol, sendo 8 milhões deles para as categorias de base e o restante para o elenco profissional. O Goiás, 50 milhões para o elenco profissional e mais ou menos 8 milhões para a base. Se a gente considerar que houve um aumento, o próprio Luciano Pastiello, naquela entrevista dele depois do Campeonato Goiano, ele afirmou que o Goiás colocaria pelo menos mais 10 milhões de reais extras para a Série B do Campeonato Brasileiro, além desse valor previsto
de 50 milhões de reais. Então, se a gente desconsiderar 50 mais 10, vamos colocar mais 10 aí para totalizar 70 milhões, tendo, né, categorias de base, um gasto extra, etc. O Goiás chegaria, por exemplo, para o ano que vem, ainda sobrando 50 milhões de reais em caixa. Como eu falei, podem sim ter gastos imprevistos, mas eu duvido muito que o Goiás consiga gastar todo esse dinheiro. Por quê? Porque o torcedor, como eu falei, há muito tempo ele não via um time caro, vamos colocar assim, um time de fato do Goiás é caro para uma Série B de Campeonato Brasileiro. Só que no Goianão, o Goiás tinha uma folha muito modesta, porque se a gente pegar aqui 50 milhões de reais dividido para 12, né, deixa eu ver se eu consigo fazer essa conta aqui ao vivo para vocês. O Goiás no Campeonato Goiano ele não gastava 1/3, por exemplo, da folha salarial de hoje. Era um time muito mais modesto e também mais barato. O Goiás ele poderia gastar, vamos colocar aí 12 meses, né, no futebol. 50 milhões de reais daria 4 milhões e 100 mil por mês. Hoje, tá? Hoje o Goiás, com o time que ele tem, eu não duvido que ultrapasse esses 4 milhões. Mas como eu falei, além do time mais barato, ou seja, o Goiás economizou no Campeonato Goiano. Além dessa questão do time mais modesto, o Goiás ainda colocou mais 10 milhões em caixa. Então assim, eu não acredito, tá? Aqui é só um achismo mesmo, porque eu não tenho acesso o balanço financeiro do Goiás, nada disso. Eu não acredito que esse time custe mais do que 4 ou 5 milhões de reais por mês. E outra questão também é que o Goiás, utilizando desses dois valores, ele não conseguiu gastar muito no Campeonato Goiano e também não contratou jogadores com compensações financeiras, vamos colocar assim. Então, num balanço, num enredo geral, para o torcedor que pode sim estar se preocupando, mais um ano na Série B, isso é verdade. Daqui a pouco eu falo mais sobre onde principalmente acaba impactando isso. Mas, de acordo com aquilo que o clube divulgou, o Goiás ele tem tudo para começar o ano que vem, no mínimo com 50 milhões de reais em caixa. E como eu falei, isso daqui eu estou só considerando valores dos gastos com o futebol, com a base e com esses 10 milhões extras. Se tiver um gasto a mais, o Goiás recebeu, por exemplo, valores de patrocinadores. Nessa temporada tem também os direitos de transmissão e pode utilizar-se nessa quantia para, entre aspas, cobrir um determinado valor, né? Mas para o ano que vem, esta quantia de pelo menos 50 milhões de reais parada, para o Goiás tentar reinvestir novamente no futebol e voltar para a Série A. Eu quase consigo garantir para vocês que tem, tá? Não consigo porque eu não trabalho dentro do Goiás, né? Mas de acordo com aquilo que o clube divulgou, o orçamento, o planejamento desta temporada, o Goiás não gastou esses 100 milhões de reais, não. Aqui embaixo no primeiro comentário fixado. Então beleza, falando sobre os valores, o que mais, onde mais existe essa diferença em relação ao que o Goiás recebe estando na Série A ou na Série B, são os direitos de transmissões. Para essa temporada de Série B, a tendência é que o Goiás fature entre 11 a 12 milhões de reais no máximo, tá? Deve beirar esta quantia, enquanto na Série A do Campeonato Brasileiro, dependendo do ano, obviamente, né? Mas o Goiás, por exemplo, com aquilo que ele tem garantido, direito de transmissão, ele consegue ganhar pelo menos 90, 80 milhões de reais. Em 2022 foram 75 milhões, 2019 69 milhões, do ano passado eu não consegui pegar exatamente quanto recebeu somente da Série A do Campeonato Brasileiro, mas sempre gira nessa faixa aí, tá? Entre 70 até 90, 100 milhões de reais só com o Campeonato Brasileiro. Então está aí esta grande diferença. Quando o Goiás recebeu aquela antecipação da Liga Forte Futebol, eu comentei, olha, esse valor, né, representa uma porcentagem daquilo que o Goiás vai receber futuramente também do seu direito de transmissões. Não é bom, tá? Não é bom o Goiás gastar toda essa quantia, tá? Obviamente que não. Só que entre você manter, vamos colocar aí, 100 milhões, 50 milhões que seja, e trabalhar só com o orçamento que você recebe do ano, ou seja, direito de transmissão, vendas de ingressos, sócio-torcedor, etc., você não vai conseguir fazer um elenco competitivo para a Série B do Campeonato Brasileiro. Então ela é sim deficitária, tá? A Série B ela não consegue pagar nem sequer aos próprios clubes que, entre jogar a Série B, como eu falei, o Goiás não subir nesse ano, para o ano que vem o time vai ter que ser um pouco pior, tá? Um elenco um pouco mais barato. Isso não quer dizer que seja um time ruim. Se o Goiás pegar mais ou menos 60 milhões para fazer um orçamento de uma temporada, o que eu vejo que é sim uma quantidade interessante, seria, por exemplo, o mesmo orçamento desse ano. Um orçamento até maior, por exemplo, do que do Sport nessa Série B de Campeonato Brasileiro. Então ainda não está ruim. Agora, se o Goiás fica para o outro ano, mais 2 anos, aí sim a gente vai se deparar logo com a realidade, por exemplo, da Ponte Preta, da Chapecoense, quem mais?
dos clubes que subiram da Série C, do Brusque, do Paysandu, do Amazonas, do Operário, que tem sim que se virar nos 30 para conseguir alguma coisa um pouco melhor. Você tem que acertar basicamente em tudo, como é o Goiás, né, por exemplo, quando está na Série A do Campeonato Brasileiro. Pode deixar a sua opinião.